A oração no átrio, o primeiro nível da presença de Deus. Você pode até orar, mas eu lhe pergunto, em que nível você está orando? Muitos vivem a vida inteira falando com Deus, mas nunca saem do átrio. E o problema não é começar no átrio, o problema é morrer nele. Hoje você vai entender o que é a oração no átrio, por que ela está ligada à carne e como isso pode estar limitando sua vida espiritual. O tabernáculo não era só um lugar físico, era uma revelação espiritual. Ele mostra 3 dimensões de acesso a Deus: átrio exterior, lugar santo, santo dos santos. E cada nível revela um tipo de relacionamento com Deus. Agora vamos começar falando do primeiro nível, o átrio exterior, o início da vida de oração. O átrio representa o nível da carne, do corpo, do físico. É aqui que começa a vida de oração. E nesse nível, a oração é baseada em uma coisa: pedir. Senhor, me abençoa. Senhor, me ajuda. Senhor, supre minha necessidade. Não está errado, mas está incompleto. Essa é a oração de quem ainda está focado nas necessidades, nos problemas, na vida material. É o início, mas não é o destino. Logo na entrada do átrio, havia o altar de bronze. Ali o animal era sacrificado. Isso aponta diretamente para a cruz. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas aqui tem algo profundo. No átrio, a pessoa ainda está lidando com o pecado através do sacrifício. Ou seja, é uma vida espiritual onde sempre está pedindo perdão, sempre voltando ao mesmo lugar, sempre lidando com a culpa. Mas a cruz não foi só para te perdoar, foi para te transformar. Se você vive só no altar, você nunca avança para a intimidade. Depois do altar vinha a bacia de bronze. Os sacerdotes lavavam mãos e pés. Isso fala de conduta e caminhada diária. Aqui está o ponto. Não adianta só pedir perdão. É preciso mudar a prática. A bacia representa santificação, ajuste de vida, transformação diária. Mas ainda assim, tudo isso acontece do lado de fora. O átrio era visível, aberto, acessível a todos. Mas não era o lugar da presença profunda. Muitos hoje vivem assim. Vão à igreja, oram, pedem, se arrependem, mas nunca entram porque estão presos na dimensão da carne. Vivem uma fé externa, repetitiva, limitada. E Deus está dizendo: eu tenho mais para você. O maior perigo não é estar no átrio, é se acomodar nele. Porque quem vive só no átrio conhece Deus de longe. Vive de necessidades, não experimenta transformação profunda. É uma vida espiritual superficial. O átrio é o começo, mas Deus não te chamou para ficar no começo. Ele te chamou para sair da carne, avançar na oração, entrar na presença. Deus está te dizendo: você vai continuar só pedindo ou vai decidir avançar para níveis mais profundos? Senhor, tira-nos de uma vida superficial. Leva-nos além do átrio. Nos ensina a viver uma oração que não é só pedir, mas que nos leva à tua presença. O sacerdote não entrava no santuário de qualquer forma. Antes, ele passava pelo átrio. Lá havia sangue, lá havia sacrifício, porque ninguém acessa o espiritual sem antes tratar a carne. Mas depois do altar, depois da entrega, depois da morte do ego, ele atravessava uma porta e tudo mudava. A luz natural ficava para trás, e agora ele dependia da luz do candelabro. Isso revela uma verdade. Existe um momento na vida espiritual em que você para de viver pelo que sente e começa a viver pelo que Deus revela. Quem não morre no átrio nunca vive no santuário. A oração no santuário, a iluminação da alma no lugar santo. O segundo nível, existe um nível de oração onde não é mais sobre pedir. É sobre entender. Poucos chegam aqui porque esse nível exige uma mente transformada. O tabernáculo não era só um lugar físico, era um mapa espiritual. O átrio tratava da carne, mas o lugar santo trata da alma. Aqui começa a metanoia, a renovação da mente. Dentro do lugar santo não existe luz natural, só existe uma fonte de luz, o candelabro. Isso revela uma verdade espiritual. Sem o Espírito Santo, a mente continua em trevas. Mas quando ele ilumina, você começa a enxergar como Deus enxerga. O que antes era confuso,
agora faz sentido. Diante dessa luz existe alimento, os pães da presença. Aqui você não apenas ouve a palavra, você assimila, você mastiga, você vive. A palavra deixa de ser informação e se torna transformação. E então você chega ao ponto mais alto desse nível, o altar do incenso. Aqui a oração muda completamente. Não é mais sobre suas necessidades, é sobre o coração de Deus. Suas palavras agora sobem como incenso, porque estão alinhadas com a vontade dele. Aqui nasce a intercessão verdadeira. Mas existe uma ordem que não pode ser quebrada. Ninguém chega ao incenso sem antes passar pelo sacrifício. Se a carne não morreu no átrio, a oração nunca será pura no santuário. E mesmo assim, isso ainda não é o fim, porque diante do altar do incenso existe um véu. E atrás desse véu está a presença plena. O problema é que muitos querem intimidade sem transformação. Querem presença sem renovação da mente. Mas o lugar santo ensina. Só vê a glória quem primeiro teve a mente iluminada. Sem luz na mente, não existe profundidade na oração. Jesus ensinou algo poderoso: pedir, buscar e bater. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Mas o que muitos não percebem é que esse caminho leva a um nível mais profundo. O terceiro nível da oração é o lugar onde esse processo te conduz. Ele representa o último estágio do tabernáculo, o Santo dos Santos, além do véu. Um lugar onde você não está mais do lado de fora, mas já entrou. Existe um lugar na vida de oração que poucos alcançam. Um lugar onde não há palavras. Um lugar onde Deus não é apenas ouvido, mas experimentado. Hoje, eu quero te levar ao terceiro nível da oração, a presença de Deus. O terceiro nível da oração é o nível da aliança, é o nível da presença. Aqui está a glória de Deus, aqui Deus habita. E nesse lugar, algo muda. Você não fala, você permanece. Você não pede, você se rende. O silêncio aqui fala mais alto do que 1000 palavras. É nesse lugar que se cumpre o que está em Romanos 12. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando você entra na presença, sua mente é transformada. E você não apenas conhece a vontade de Deus, você passa a viver nela. Aqui acontece algo profundo. Deus se torna um só espírito com você. A vontade dele passa a ser a sua. O coração dele pulsa dentro de você. Não é mais sobre pedir direção, é sobre viver guiado constantemente. Esse lugar também é abrigo. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aqui existe segurança, aqui existe descanso. E como está em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Na presença, o medo não sobrevive. O pedir, buscar e bater te trouxeram até aqui. Mas o propósito sempre foi esse: relacionamento, presença, comunhão. O terceiro nível da oração não é sobre falar com Deus, é sobre viver em Deus. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal agora. Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com alguém que precisa viver esse nível de intimidade com Deus. Após se inscrever, dê um like e não se esqueça de compartilhar o Viver é Cristo, Pastor Carlos Henrique.